Copa do Mundo, o que traz para você? Lembranças? Saudades? É claro, aqueles entes queridos da gente, né? Meu saudoso pai, meus saudosos tios, que a gente tanto amava, que a gente tanto se espelhavam neles. Quando fala de Copa do Mundo, lembra muito essa época, e lembra lá atrás, quando a gente começou a torcer. A minha primeira Copa do Mundo. Lembro muito bem, não acompanhei todas todos os jogos, porque, como eu já disse aqui no canal, era difícil naquela época. Não era para todo lado que você encontrava uma televisão para você ver os jogos da Copa do Mundo. Por exemplo, eu não me recordo a Copa do Mundo de 70. Às vezes me recordo do meu pai com aquele radinho na mão, ouvindo jogos da seleção brasileira. Mas a gente ainda não tinha aquele conhecimento, não tinha na palma da mão todas as informações de um futebol brasileiro ou um futebol mundial. Era totalmente difícil naquele tempo. E eu me recordo muito bem o meu primeiro jogo que eu acompanhei o Brasil jogando em 1974, quando eu saí lá, como nunca a gente engana ninguém, do meio da roça e fomos para a cidade, na casa de uma saudosa tia, assistir Brasil e Iugoslávia. Brasil e Iugoslávia, um jogo 0-0. Me recordo alguma coisa assim, como que os brasileiros estavam contrariados com aquela seleção, porque parece que a seleção não renderia muito bem dentro de campo. O Santos, que nessa seleção tinha Marinho Pérez e tinha Edu. Clodoaldo, que se machucou antes, não foi para o jogo, para a Alemanha. Até acompanhou a seleção, mas não se recuperou. Não se recuperou. O Corrol, o Clodoaldo, que foi muito importante na Copa do Mundo de 70. Eu posso falar da Copa do Mundo de 70 porque alguns tempos depois passou a Band, me parece que foi a Band, reprisou todos os jogos da Copa do Mundo de 1970. E eu pude sim acompanhar e analisar e ver o quanto era bonito aquela seleção brasileira de 70 jogar. Mas o meu primeiro mesmo que eu acompanhei, que a gente já começava a se entender pelo futebol, foi a Copa de 1974. Aquela Copa que não deixou assim tanta saudade, mas lembra dessas saudades da gente criança, daqueles meninos, os molequinhos, das moitinhas de árvore, é claro, era a vida dos meninos. Estilinguinho no pescoço, arapuca na mão, vara de anzol e inchada às vezes, era a vida de quem morava na roça naquela época. Então era difícil, às vezes, você acompanhar, sim, o futebol, como hoje a gente tem a facilidade de ver até os jogos no momento atual, jogando lá fora, o horário que você quer, como você quer. Às vezes você não pode assistir agora, você põe para gravar e depois você vê todo o jogo, o que passou, o que aconteceu no jogo. Então, era essa vida, luta lá quando a gente, criança, começou a torcer. Essa 1974, a minha primeira Copa do Mundo, que eu me recordo, que eu comecei a conhecer realmente o futebol, principalmente o futebol brasileiro. O quanto que é maravilhoso você torcer para o futebol. O quanto é gostoso você acompanhar um futebol, principalmente, às vezes, como muitos falam, tomando uma cervejinha. É claro, faz parte do futebol. Depois veio a Copa de 1978. Essa foi dolorida. Essa eu já entendia muito
dentro do futebol. A gente já conhecia muito o futebol. Aquela Copa de 1978 foi uma Copa que deixou os brasileiros, na época, muito irritados, é claro, muito irritado. Para quem não se lembra de Ramon Quiroga, goleiro dos 6-0 da Argentina sobre o Peru. Por isso que o Peru vive essa draga danada e nunca tem seleção boa, nunca tem uma seleção grandiosa para fazer páreo com as outras seleções aqui da América do Sul, porque talvez pecou nesse dia, no dia 21 de junho de 1978, quando o Brasil jogou e fez um jogo espetacular contra a Polônia, quando o Brasil ganhou 3-1. Puta golaço do Nelinho, que aquilo lá a gente nunca vai esquecer. O torcedor nunca vai esquecer. E o Brasil fez 3-1 em cima da Polônia. E aí, aquela maracutaia, que todos davam aquele jeitinho. Aí época também que o futebol apanhou muito para se profissionalizar de verdade mesmo. Porque como você pode, numa Copa do Mundo, duas seleções jogando para ver quem vai para uma final de Copa do Mundo e você jogar primeiro do que o seu adversário, para o seu adversário saber o que precisa depois. E isso aconteceu na Copa de 1978, quando o Brasil jogou, me parece que foi 4h30 da tarde, e a Argentina jogou 7h30 da noite. O Brasil e Polônia, o Brasil fez o resultado em cima da Polônia, jogou muita bola, saiu invicto da Copa do Mundo de 1978. E aí a Argentina abusou de fazer gol em cima do Quiroga. Quiroga, que era argentino naturalizado peruano. Portanto, acredito que o Peru paga o pato até hoje para se vingar daquilo que fizeram com o Brasil lá em 1978. O Brasil tinha uma seleção até legal. Nessa Copa de 78 não tinha jogadores do Santos Futebol Clube. O Santos não mandou jogadores para a seleção brasileira. Mas me lembro muito bem que Ailton Lira sempre era citado para jogar na seleção brasileira. Mas tinha um tal de negócio de cariocas com paulista, e o Ailton Lira não tinha chance para jogar na seleção. Às vezes faltava oportunidade pelo próprio treinador na época, Cláudio Coutinho. Mas jogava muita bola, Ailton Lira, é claro. Depois viemos para a Copa de 1982. Copa de 1982, a grande seleção brasileira que todos falam e deixou saudade. Aquela tarde triste quando o Brasil perdeu de 3-2 para a Itália, naquele retorno de Paulo Rossi, depois de levar suspensão. Saudoso Paulo Rossi, que levou uma suspensão grande lá na Itália, mas voltou a tempo para fazer 3 gols contra o Brasil. E eu sempre digo, a seleção brasileira era espetacular, jogava muito bem. Para nós santistas, que hoje temos o Falcão no Santos, coordenador de futebol do Santos, o Falcão era o 15 da seleção, era o 15. E aí jogava muita bola, é claro. Mas eu sempre falo que naquela seleção faltava alguém assim, estilo Dema, que jogou no Santos. Aquele um que chegava junto, dava aquela encoxada no atacante, ou aquele Márcio Rossini lá na defesa, que quando o Paulo Rossi fez o primeiro, fez o segundo, ele ia falar o terceiro. Aqui não, aqui você não vai entrar não. E faltou isso aí para o Brasil, às vezes, na minha opinião, porque jogava leve, jogava bonito, jogava um futebol solto, mas às vezes faltava aquele cascudo dentro de campo, aquele um que chegava junto. Talvez
alguém assim, ou talvez um Chicão que jogou no São Paulo, que chegava e falava assim, aqui você não vai passar não, você passou a primeira, a segunda, mas a terceira não. E faltou isso para o Brasil, e naquele dia o Brasil chorou. O Brasil chorou porque era injusto o que a gente via com a seleção de tão bonito jogando, e a Itália, que praticamente estava fora da Copa do Mundo e se recuperou em cima do Brasil e levou a melhor contra o Brasil e foi para a final e foi campeã. Nessa seleção também não tinha ninguém do Santos Futebol Clube, mas tinha Pita, que jogava muita bola, muita bola. E o Tele Santana ignorou, infelizmente, não levou, não deu a chance para o Pita disputar a Copa do Mundo de 1982, que tinha tudo e tinha muito futebol para ir. Mas o Tele Santana tinha as ideias dele, tinha aquele jeito dele jogar, e ele fechou aquela seleção, aquele ciclo ali, e acabou indo, e o Brasil não foi feliz nesta Copa do Mundo de 1982, que até hoje o brasileiro chora. Faltou sim o título para aquela seleção, ao lado da seleção de 70 ser o esplendor do futebol mundial. Mas faz parte, por isso que o futebol é maravilhoso, porque nem sempre o melhor vence, nem sempre o melhor é campeão, e a gente pôde ver naquela seleção. E aí, a gente depois vai continuar fazendo esses vídeos e contando da história que eu acompanhei dentro da seleção e aquilo das Copas do Mundo e aquilo que talvez você também vai poder estar comentando no canal e falando onde foi, como foi o seu primeiro jogo que você viu da seleção brasileira. No próximo vídeo, a gente continua com a seleção de 1986. Estou falando daquilo que eu vi, daquilo que eu acompanhei. Lá para trás, fica só na saudade e fica dos nossos entes queridos, que hoje a gente não tem eles com a gente, mas deixa muita saudade e muita lembrança quando a gente se fala de seleção brasileira. Uma pena que hoje é um pouco meio que política a seleção brasileira, e isso fica ruim para o futebol brasileiro, que é tão maravilhoso se você vê a seleção brasileira dentro de campo, mas a gente só vê os jogadores que saem do Brasil e vão lá para fora, que é os que mais têm chance na seleção brasileira. Mas vale, porque somos brasileiros e vamos torcer para o nosso futebol brasileiro. É claro, eu como um brasileiro e como santista, estou aqui para acompanhar a seleção brasileira, a Copa do Mundo, que se inicia neste domingo, daqui a pouco. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.